Olá, estamos iniciando mais um Despertar Espírita, o seu momento de paz. A mediunidade nas crianças sempre despertou o interesse dos pais e dos estudiosos da comunicação com o mundo invisível. O mesmo se destaca quando a mediunidade envolve adolescentes. Haverá inconveniente no exercício da mediunidade em crianças e nos adolescentes? O que fazer quando as crianças demonstrarem faculdades mediúnicas? Como orientar os adolescentes em relação à mediunidade? Para tratar de um tema com tanta complexidade, encontra-se aqui conosco o médico pediatra e expositor espírita Dr. Adriano Almeida. Dr. Adriano, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. É comum a mediunidade ostensiva em crianças? É mais comum do que a gente imagina, né? É tão comum que já no Livro dos Médiuns, a segunda obra de Allan Kardec, ele já pergunta, ele já questiona aos espíritos orientadores da obra, da codificação, sobre a mediunidade nas crianças. Ele pergunta se deve-se estimular essa mediunidade, o que fazer quando essa mediunidade já ocorre, né? E tem um ponto muito interessante, que os espíritos orientam, que nós não devemos estimular o fenômeno mediúnico nas crianças. Até porque elas já trazem, por serem crianças, uma imaginação sobrecitada, né? Mas no caso de apresentarem fenômenos mediúnicos, apresentarem manifestações mediúnicas, tratar com naturalidade e conduzir com a orientação necessária para que elas possam viver bem com esse sentido, né? Que é mais um sentido que todos nós possuímos. Afinal de contas, todos somos médiuns. O próprio Kardec coloca no Livro dos Médiuns que todos sentimos, de alguma forma, em algum grau, a presença dos espíritos, por pensamentos apenas ou de forma mais ostensiva, né? E a criança, por ela ainda estar naquela fase final de reencarnação, né? O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, fala que até os 7, 10 anos, a criança, o espírito, ainda está se ligando, em definitiva, a esse corpo. Então ele está, de certa forma, desdobrado, desligado desse corpo ainda, com contato mais fácil com o plano espiritual. Então é comum, sim, que a criança tenha algum tipo de manifestação mediúnica, uma visão, algo que ele ouça, uma audiência, ou um pensamento a mais. Mas é comum, Agora, sim. é possível diferenciar uma visão verdadeira de uma fantasia infantil? Muito difícil, né, Yasmin? É muito difícil. É natural, muitas vezes, que a criança ela apresente essa manifestação com algumas outras histórias em conjunto, né? Mas o núcleo do seu relato é o núcleo verdadeiro. Hermínio Miranda, espírita, pesquisador espírita, em sua obra Nossos Filhos São Espíritos, ele analisa essa questão, né? Muitas vezes nós não damos valor à informação que a criança traz, a preocupação que a criança tem às vezes com o que ela está vendo ou ouvindo, porque desconsideramos, por acreditarmos que é apenas um fato imaginativo, uma história que ela está criando. Mas, muitas vezes, dentro dessa narrativa, existe sim um núcleo verdadeiro, uma história que é real. É difícil saber até onde vai a fantasia, até onde vai o fenômeno? É difícil. Mas a gente tem que sempre valorizar e orientar. Apresentar a essa criança a realidade do espírito, falar da comunicação, da possibilidade de comunicação, de que é possível sim entrar em contato com os espíritos, para que isso se torne algo natural. É muito comum as crianças relatarem a vidência, terem visto ou ouvido parentes que desencarnaram. Isso já pode ser uma evidência? Sim, claro. É muito comum, né? As pessoas até brincam, né? Se no Brasil uma criança fala que viu o avô ou a avó desencarnar, todo mundo compreende. Ah, que bom, né? Em outras sociedades, isso não é aceito de forma tão natural. No Brasil, nós temos uma cultura talvez mais espiritualizada, não sei, né? É mais natural a ocorrência da manifestação mediúnica, seja pelo espiritismo ou em outras religiões, onde ocorre também a manifestação mediúnica, isso é aceito de forma mais natural. E já pode ser, sim, um relato de um fato mediúnico, de um fenômeno mediúnico que está envolvendo aquela criança. Ela pode ver, sim,
espíritos familiares, espíritos amigos que estejam ali protegendo, orientando, cuidando daquela criança. Agora, doutor Adriano, é possível que uma criança que apresente uma mediunidade muito ostensiva, mais tarde essa mediunidade começa a se dissipar e depois ela não vê, não ouve mais? E isso é muito comum, né? Por conta daquele fato que nós falamos há pouco, né? Da criança estar nessa fase final de ligação com o corpo, o fenômeno mediúnico é muito comum, né? Porém, isso não significa que ela vá ser um grande médium, ostensivo, psicógrafo, vidente, audiente, não. Sabe-se que os médiuns de maior mediunidade, coloquemos assim, né, de mediunidade mais ostensiva, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira, desde a infância já há relatos, eles contam, e a família conta, das manifestações mediúnicas à sua volta. Então sabe-se que a mediunidade já mostra o seu início desde a infância. Porém, o fato da criança apresentar fenômenos mediúnicos não significa que ela vá se tornar mais à frente um médium. Pode sim ela ter visões, ver espíritos à sua volta, amigos espirituais, parentes, e depois isso pode se dissolver, pode se, como dizer, vai sumir mesmo, né? Ela vai perdendo essa capacidade desse contato fácil com o plano espiritual. Agora, existem algumas doenças físicas que podem ser confundidas com mediunidade? A primeira coisa é uma preocupação que sempre houve, né? Será que ser médium leva a doenças, né? Esse é o primeiro ponto. Na verdade, Kardec já falava sobre isso no Livro dos Médiuns. Não é o espiritismo ou a mediunidade que leva a doenças alucinatórias, não. O espírito pode ter no seu grupo de determinantes reencarnatórios a necessidade dessa doença, seja ela uma esquizofrenia ou alguma outra doença mental, né? Isso não tem a ver com a mediunidade, né? É fato que muitos doentes mentais, né, muitos loucos da história, em verdade eram médiuns, mas com uma mediunidade que se desconhecia. Então não sabia-se como orientar aquele médium, não sabia-se como conduzir aquele fenômeno. Então eram taxados de louco. Hoje, com o advento do espiritismo já há 150 anos, sabendo-se da mediunidade, da orientação precisa que a mediunidade tem que ter, temos muito menos loucos. Mas existem sim pacientes psiquiátricos que têm alucinações, que veem coisas que nós não estamos vendo. Por outro lado, sabemos também, os espíritos nos orientam em relação a isso, que muitos desses pacientes eles sofrem de obsessão. Então também são médiuns que estão sofrendo por uma mediunidade mal conduzida.